tarde, doutora Gisele. Boa tarde, Ana. Boa tarde, gente. Tudo bem? Tudo bem? Foi um dia bom? Foi um dia bom, graças a Deus. Então, bem. Abril já, né? Abril. Como nós vemos o tempo assim passar, né? Abril abrindo, né? Abril abrindo, é isso mesmo. E que abre coisas boas, isso, não é mesmo, Gi? Muito bem. Gi, hoje você traz pra gente também um assunto, né? Que eu acho que muita gente não sabe, não conhece, enfim, mas ele existe, né? É algo aí que as pessoas aí têm. Nós vamos falar, gente, de molusco contagioso, né? O que provoca esse molusco contagioso, doutora? Então, gente, o molusco contagioso, apesar do nome, né, molusco, ele é causado por um vírus, é o pox vírus, né? Então, tá muito relacionado a essa questão do ser humano, de estar sempre, principalmente brasileiro, estar sempre se abraçando, né? Então, o pox vírus, ele é de contato direto com a pele. É um vírus que você entra em contato, ele consegue inocular a pele. Olha que coisa! Mas a pessoa tem que estar propícia para receber isso? Isso, então, nós temos assim, geralmente está muito relacionado com criança. Ah, tá. Então, assim, não sei se você chegou a ser professora de criança pequenininha, mas com crianças mais pequenininhas, sabe? Crianças menores, 2 aninhos, até uns 5 aninhos, ainda é comum que eles tenham esse negócio de abraçar, né? Eles são muito receptivos. Criança não tem maldade, né? Tem todo esse amor, eles sempre estão abraçando o outro, então, acaba entrando em contato com a pele e acaba cometendo a transmissão. Ele é extremamente transmissível. No adulto, a gente já pensa diferente. Ele pode ocorrer? Pode ocorrer. Mas a gente sempre tem que prestar atenção como é que está a imunidade dessa pessoa. Então, quando acontece no adulto, a gente pensa que a imunidade pode estar baixa. Existem algumas doenças que, quando ela vem de uma forma muito agressiva no adulto, tudo que é de criança que vem no adulto geralmente é mais agressivo, já começa por aí. Então, no adulto, o molusco contagioso nunca vai vir igual na criança, que a criança não sente nada. Às vezes a pessoa já vem com uma infecção secundária bacteriana, sabe? Então, assim, no adulto sempre vem um pouco mais agressivo, você já tem que pensar, às vezes, numa imunidade mais baixa, agressiva. Então, por exemplo, um HIV, uma hepatite, alguma doença que joga a imunidade lá embaixo, quando ele vem de forma muito forte. Mas como é igual ao da criança, a maioria das vezes, é só mesmo aquela imunidade mais tranquila, às vezes uma depressão, uma ansiedade, uma anemia, né? Entendi. Na criança não, na criança é o comum porque a criança já é um pouco a imunidade diferenciada, né? Assim como o idoso. E quando vem na criança, a criança não sente nada, não tem sintoma nenhum. É só, às vezes ele tem sensação de coceira. Por quê? Porque quando a pele, o próprio organismo, começa a tentar eliminar esse vírus, a criança tem sensação de coceira. Então ela vai coçar e na mãozinha ela consegue passar. Não é aquela doença, não sei, infecção, é pé, mão e boca que fala? Não é uma outra coisa, né? Tá. Dá muito em criança, né? Esse daí não tem sintoma nenhum. Em pé, mão e boca a gente tem sintomas inespecíficos. Tem febre, tem mal-estar. E esse não. E a lesão pode ser dolorida também no pé, mão, boca. Esse não, a maioria das crianças só sente coceira. O que pode acontecer é de ficar passando a unha, essa bolinha, que na verdade é uma formação, é uma bolinha, né? Pode ser da cor da pele ou pode ser perolácea. Então, essa bolinha, às vezes a pessoa coça e pode vir uma infecção secundária ali. Então, a bactéria pode acometer e ficar infeccionado. Mas a bolinha em si, na verdade, não causa nada, é só mesmo uma coceirinha. E qual o tratamento, doutora? Então, o tratamento é eliminar esse bichinho naquele local. Tá. Então, o tratamento não tem sistêmico. Então, vamos tomar esse remedinho que o bichinho na pele vai morrer. Então, esse é o grande desafio da dermatologia com relação à dor. Porque não tem outro método da gente tirar senão ir ali tirar. Então, a gente tem algumas técnicas para fazer isso. Então, a gente pode fazer com a agulha, a gente fura essa pele e espreme o bichinho para fora. É muito, imagina, uma criancinha. A gente tem a técnica de fazer uma curetagem. Então, a gente pega uma cureta, como se fosse aquela de fazer aborto mesmo, sabe? É uma cureta, é uma bolinha na ponta e é uma lâmina, essa bolinha, e a gente vem arrancando ela. E aí dá em vários lugares? Vários lugares. Geralmente ela espalha. Às vezes no rosto também, com uma região muito sensível, muito comum perto da boquinha, né? Então, assim, a gente pode fazer essa forma da cureta. Tem também a criocirurgia, que a gente vem com um jatinho de gelo
Aí faz a queimadura daquela região. Meu Deus. Ou a cauterização química, que também ela pode ser usada. Quando é muito agressiva, às vezes no adulto, como a gente comentou, às vezes a gente tem que usar imunomodulador, sabe? Por exemplo, se a pessoa tem um HIV associado, tem que dar umas medicações mais intensas para poder ajudar. Porque, como eu falei, às vezes a lesão vem muito intensa, né? Mas na criança, infelizmente, tem essa questão da dor associada, porque é um tratamento dolorido. O que a gente pode fazer para auxiliar é anestesia, né, local para isso acontecer. Mas adivinha, anestesia pra gente não sentir dor dói, né? É, não tem como. E o que acontece? Dói. E o que pode acontecer se a gente não tratar? Então, a única coisa é que ele vai se espalhar na creche ou na escola, né? Isso não é satisfatório, porque pode acometer uma criança que tem alguma doença, né, autoimune ou de imunidade baixa. Mas, teoricamente, não acontece nada grave. Com 2 anos, até 3 anos, ela pode sumir sozinha. O problema é exatamente essa contaminação que ocorre na escola, né, com os coleguinhas. Às vezes pode ter uma mãe de um coleguinha desse, pode estar gestante, então, e aí essa mãe fica acometida. Então, assim, é mais essa questão do espalhar. A gente trata por causa disso. Mas em 2 a 3 anos, geralmente, ela é eliminada do organismo sozinha. E o segundo risco é a gente fazer uma infecção secundária de bactéria ali na aí pode ter uma piodermite, né, formar uma celulite de face, por exemplo. Vai dizer outras consequências. Mas ela em si, na maioria das vezes, ela pode ser eliminada sozinha. E aí, eu te pergunto, existe uma diferença? Porque as pessoas podem olhar aquilo e pensar assim, HPV, existe uma diferença dessas bolinhas, enfim? Sim. O HPV, você olha, você vê que ela é grosseira, ela é espessa, ela é áspera. O molusco contagioso é uma bolinha lisinha. Então, assim, diferença também do tamanho. O molusco contagioso geralmente é pequeno. O grande problema é que às vezes ele dá vários no mesmo lugar, e parece que é maior. Mas são bolinhas pequenas. E quando a gente olha, às vezes, com microscópio, tem gente que tem um olho bom, né? Mas quando a gente olha com microscópiozinho, aquele meu aparelho chama dermatoscópio, a gente vê que no meio dessa bolinha tem o que a gente chama de invaginação, tem uma umbilicação no meio dela. Então, quando a gente vê isso, a gente já raciocina que é o molusco contagioso, que só ele faz isso. Diferente do HPV. O HPV é uma verruga, ela é estereotipada, então ela vem para fora, ela faz uma lesão áspera para fora. E o molusco ele é liso e faz essa umbilicação. Então, assim, a grande questão é a disseminação. Então, a gente tem que tratar por causa dessa questão de infecção secundária e disseminação na população, que às vezes pode ter risco por causa disso. E às vezes nem sabe, né? E nem sabe. Por isso, a grande importância, gente, da gente realmente multiplicar esses conhecimentos que a doutora Gisele traz aqui para você, para mim, para todo mundo, e realmente fazer com que o maior número de pessoas realmente tome a consciência do que a gente precisa estar atento no nosso corpo e no corpo do outro, né? Assim, é importante também as escolas saberem, se puder, por favor, quem estiver assistindo que trabalha na área da educação, transmitir esse nosso vídeo com o que eu vou falar agora. Assim, não tem risco se você tampar essa lesão. Então, por exemplo, a criança está fazendo o tratamento, mas não precisa afastar da escola. Você pode tampar a lesão para a criança não ficar coçando ou manipulando e passar para o próximo, entende? Então, lavou, vai para a escola, toma o banho, vai para a escola, coloca adesivozinhos para a criança não manipular. Entendi. Então, se ela não manipular, ela não vai transmitir. Então, pode ir para a escola. Que aí para, né? Que aí para de manipular. Então, se a criança tem essa possibilidade de você fazer essa adesivagem para a criança não manipular, pode ir para a escola. Agora, se a escola vê, está muito disseminado na pele da criança e a criança não aceita o adesivo, às vezes é melhor realmente fazer um afastamento e ficar em casa até terminar o tratamento. Coisa. Sim. Muito bem, doutora Gisele. Quanta informação que às vezes a gente nem sabe, né? A gente, né? Exatamente. Todo mundo que a gente puder, algum amigo que está em dúvida desse assunto, né? Muito bem. Interessante. E que você tenha uma feliz noite. Para todos nós, gente. Graças a Deus. Eu vou tá, assim, muito ansiosa para ver a entrevista da Lili. Lili, já. Quero ver as orientações da Dani também, que eu tô... Muito bem, eu já vou falar dos homens, a partir de 40 anos, ó. A idade do lobo, né? É Dani, a idade do lobo. Dani já tá aí com a gente, a idade do lobo. Já a gente vai falar. Fica com Deus, gente. Até mais tarde. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tudo bem. E já, gente, ela já está aqui, a Lili Bersan, que vai estar aí conversando com a gente sobre essas expectativas que a gente tem e as perspectivas diferentes que cada um tem dentro dos relacionamentos.